Vamos lá então vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos nos preparar para esse encontro com Deus, tão importante, né? Para a nossa vida, para a nossa fraternidade. Vamos nos colocar perante o nosso Pai da forma mais simples possível, humilde, buscando tirar tudo de dentro, se esvaziar completamente. É o sentido do desapegar-se, não se prender às coisas desse mundo, não deixar lugar para Ele. É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então abra o seu coração, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada, né, definitiva em cada um de nós. Esse é o sentido da nossa existência, da nossa vida. Deixar Ele agir plenamente em nós. Coloquem para Ele as suas intenções, seu pedido. Converse um pouquinho com Ele. Peça que Ele venha essa noite animar a cada um de nós. Aumentar um pouquinho a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos melhor as suas verdades, os seus ensinamentos, né? Que Ele tem a nos ensinar nessa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade, né? Então invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante dele, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler pelo menos mais uma vez. Peçam a Deus que oriente a cada um de nós e nos inspire, nos anime. Ela disse que não está conseguindo. Ela vai reiniciar o telefone. Oi, Ilza. Agora eu consegui. Olha, bem-vinda, Ilza. Nossa, que enrosco. Que trampo, né? Nossa! Mas vocês já começaram? Já, estamos na leitura do Evangelho, meditando. Tá. Mateus 2, do 1 ao 12. Tá. Obrigada.
Pronto? Deu para dar uma lida? Deu? Podemos refletir? Vamos fazer a partilha. Então eu vou começar um pouquinho, como sempre faço, com poucas palavras, depois vocês vão completando e na medida do possível, se for necessário, cada um de vocês pode repetir, né? Pode voltar. De repente aparece uma luz para alguém aí de alguma coisa interessante, né? Alguma que pode voltar ao momento que vocês quiserem, né? E colocar para nós aquilo que o Espírito Santo colocou para vocês. Tá? Não guarde para vocês não, viu? Não leva para a cama não. Fala para nós o que vocês descobriram, tá bom? Então vamos tentar. Então o Evangelho de hoje é muito bonito, que vem mostrar para nós esse Jesus, né, que se manifesta para todos, né? Olha, isso é o ponto-chave, né? Então a festa da Epifania é Deus querendo a salvação de todos, né? Não é de um determinado povo, mas é de todos os povos, né? E para que essa salvação, para que esse plano de Deus se desenvolva, aconteça, né? Ele procura pessoas que estejam, vamos dizer assim, simpatizando ou buscando ou até mesmo sensível ao que ele quer, né? E quando nós, como diz no texto aí, quando nós da igreja não entendemos e não o acolhemos, ele vai ao encontro de outro. É o que aconteceu aí com esses reis magos, que eram pagãos de terra distante, né? Que estavam sensíveis aos sinais, né, que Deus coloca na nossa vida. Enquanto o próprio povo judeu, né, não estava sensível a esses sinais, não estavam percebendo a presença de Jesus no meio deles, né? Mas esses magos de terra distantes, né, conseguiram, foram sensíveis, perceberam, né? E nessa sensibilidade, nesse perceber, né, esse sinal, esse contato com Deus, né? Olha que lindo que é isso, né? Eles se desfizeram, pegaram toda a fortuna que eles tinham e transformaram, né, nessa viagem para encontrar o menino, esse rei que estaria para nascer. Deixaram família, casa, serviço. Imagine isso, né? Esse é o caminho que ele quer para nós. Esse se esvaziar, deixar tudo para encontrar Jesus. E eles não mediram esforço, olha que bonito, para encontrar Jesus. Então olha só, é a sensibilidade, estar sensível ao que Deus quer. E quando nós entendemos esses sinais, nós vamos ao encontro dele e não medimos esforços para encontrá-lo, né? Um erro, qual foi o erro que eles fizeram, esses reis magos, né? Qual foi o erro maior que eles fizeram? Eles imaginaram que um rei iria nascer aonde? Onde que pode nascer um rei? Um palácio, né? Então eles foram onde estava o rei, né? O Herodes, imaginando que ali estava esse rei que estava para nascer, né? Então, chegando lá nesse lugar, daí eles conseguiram entender, né, que não estava ali, e porque a estrela tinha desaparecido, tinha sumido. Agora, esse rei, o Herodes, ao contrário do povo judeu, dos religiosos, né, ele também que, vamos dizer assim, é um pagão, ele acreditou. Olha que interessante, ele acreditou nos magos, chamou os religiosos da época para mostrar para eles, né, onde estavam nas escrituras, se tinha alguma coisa nas escrituras, e eles disseram que existia, né? E o rei, que era um pagão, acreditou.
enquanto que o povo não acreditou. Olha que interessante. Mas por que ele acreditou? Porque ele tinha interesses, né, em não perder o seu reinado. Né? Olha só, ele acreditou por causa desses interesses dele. Né? Então ele não queria esse menino que estava para nascer, mas sim ele queria defender, né, a sua posição. Vamos colocar em outras palavras, né? Aquelas pessoas daquela época, os fariseus, doutores da lei, todo aquele povo religioso lá, eles estavam, vamos dizer assim, acomodados. Essa é a palavra, né? Eles estavam bem, eram ricos, né? Tinham de tudo ali, tinham poder, tinham fama, né? Então não estavam interessados no que Deus quer. Olha só por que não percebe os sinais, né? Eles estavam numa condição cômoda, não precisavam de Deus, essa é a palavra. Olha, não precisavam de Deus, por isso que eles não perceberam esses sinais que estavam acontecendo, não é? Então nós temos que tomar cuidado também. Um ponto que nós podemos refletir é esse. Nós percebemos esses sinais de Deus hoje, nós precisamos de Deus, e o que nós fazemos quando nós percebemos esses sinais? Olha que interessante, perguntas que nós podemos responder aí durante, né, esse nosso encontro. E depois que os reis magos partiram, eles perceberam de novo o sinal que era a estrela. Então, olha, a estrela se apagou no palácio, e quando eles saíram do palácio, a estrela volta. Eles seguiram essa estrela até encontrar Jesus na manjedoura, né? Olha que bonito, que interessante, né? E lá, eles encontraram o menino. Olha como o plano de Deus, ele vai se concretizando, vai nos dando sinais para que nós possamos ouvir, entender e continuar a caminhar, né? Então Deus fala com ele para que eles não voltem para o palácio, né, para Herodes, e sigam para as suas casas por outro caminho, né? Isso para proteger o menino. Então os planos de Deus, olha, todo o evangelho de hoje vai se concretizando, ele vai arranjando pessoas, né, ser humano, que consigam entender, perceber as suas mensagens, e vai ajudando a concretizarem assim então o plano de Deus, né? Gente, fica aí uma proposta que nós podemos refletir sobre se a nossa fraternidade, sobre vocês, estamos entendendo esses sinais e estamos colocando em prática na nossa vida. Isso é muito importante, viu? Porque se nós não fazemos isso, aquelas pessoas que estão lá fora, que não participam conosco da igreja, vão fazer, né? Vão fazer no nosso lugar. É isso que aconteceu com esses reis magos, né? Eram fora, não pertenciam à igreja da época e acabaram percebendo os sinais antes, né, do que aqueles que estavam integrados na igreja, né? Olha só, é um ponto que nós podemos refletir também. Bom, acho que eu falei até demais. Agora vocês vão colocar aquilo que vocês entenderam em cima desse evangelho, e depois nós vamos voltando de acordo com a necessidade. Então, o que vocês têm a dizer? Posso falar, irmão? Claro, senhor Arnaldo, sempre pode. Bem, eu observando essa passagem do Santo Evangelho, me refiro à ganância e à perversidade do coração do ser humano. Não tem limite. O egoísmo não tem limite. Quando o indivíduo é escravizado pelo mundo, ele não tem limite para a maldade. Ora, Jesus foi interrogado por Herodes sobre a pergunta: tu és o rei dos judeus?
E Jesus responde: tu disseste, mas o meu reino não é daqui deste mundo. E ele, observando isso, quando Jesus nasce, vem 3 magos. E o que a gente pode observar é que eles eram pecadores, não tinha credibilidade. E foram lá para visitar Jesus e presenteá-lo. Enquanto que Herodes, é lamentável ele mandar matar todas as crianças da época, porque em sonho foi avisado a José para não ir por aquele caminho. E peço a Deus, por tudo quanto for sagrado, que eu puder pedir, que me livre deste mal, e livre meus irmãos deste mal, porque é terrível, é terrível. Quantas crianças perderam a vida por causa do egoísmo de um indivíduo. É lamentável a gente pensar nessas coisas e se entristece, pedindo a Deus força para poder levar o seu evangelho a essa gente, para ver se a gente pode mudar esse sistema de vida do ser humano que é dominado pelo mundo, e deixar de ser escravo do mundo. Nós temos que levar a palavra de Deus com coragem e firmeza, sem medo de impedimento, como já acontece nos dias de hoje. Então, a gente precisa ter coragem para levar a palavra de Deus onde quer que esteja, até dentro do banheiro. Nós temos que levar a palavra de Deus para ver se a gente muda e dar exemplo a esse povo, dar exemplo a essa gente, com atitudes, com exemplo de santidade, para ver se a gente, com isso, possamos mudar esse mundo, mudar essa ideia, mudar esse sistema e exigir a conversão do ser humano. É esse a minha tristeza e o meu desabafo, que os irmãos me perdoem. Eu fiquei um pouco exaltado com esse pensamento desses indivíduos que, em muitos anos de hoje, têm esse mesmo pensamento, são escravizados pelo mundo. Deus que me defenda de ser escravo do mundo. Eu vivo neste mundo, mas não quero pertencer a este mundo. Muito bem, senhor Arnaldo. Quem mais? Quem quer falar? Júlia, quer comentar? Não. Ilza? Depois. Rosa? Vou falar, então. Então vai. Vai que eu fico por último aí. Tá certo. Vai. Bom, eu pude entender aqui desse evangelho um pouquinho assim. É interessante que Jesus já vem causando divergência desde o seu nascimento, né? Assim, entre os poderosos, né? Até hoje, né? Desde o nascimento até hoje. É interessante assim que eu pude entender um pouquinho aqui. E os pastores está simbolizando os pequenos, né? Aquelas pessoas que seguem Jesus. Herodes
que eu entendi, está representando o mundo, né? E a estrela é ali que leva ali a luz, que ilumina, é o caminho que está mostrando o caminho para nós. Então, trazendo assim para o dia de hoje, às vezes nós tentamos seguir, às vezes, um outro caminho, um caminho errado, né? Aí você vê que tem tanto no mundo de hoje, o que simboliza assim, o Herodes, né, que é a porta larga. Às vezes as pessoas entram nessa porta larga, que significa o Herodes, né, o mundo, que significa o mundo, às vezes entram nessa porta larga, às vezes a porta fecha de repente, né? E as pessoas acabam caindo, às vezes você vê muito, hoje mesmo você vê pessoas que a gente conhece, às vezes as pessoas, interessante que as pessoas, semana passada a pessoa estava alegre e de repente você fica sabendo que a pessoa está em depressão. Só que depois você fica sabendo assim que, como que a pessoa entra, né, no mundo, né? Nas coisas fáceis do mundo, aí acaba entrando em depressão. Aí essa leitura de hoje caiu como uma luva, né, para mim poder entender. Então você vê que as pessoas buscam as coisas do mundo, que é Herodes está na bebida, Herodes ali está às vezes na prostituição, Herodes está às vezes no nosso medo de enfrentar o mundo de hoje. Aí você vê que Herodes no mundo de hoje está tentando atrapalhar, né? Você vê que interessante que você vê que eles falam para os magos que, né, dissimuladamente, né, fazendo de conta que estava querendo adorar o menino Jesus. É isso que o mundo fala. Às vezes o mundo joga uma armadilha para tentar pegar cada um de nós, né? Então é isso que Herodes estava fazendo, tentar jogar uma armadilha para tentar pegar os magos, né, para tentar destruir os planos de Deus. E interessante que às vezes quem busca o lado contrário dos planos de Deus, como a luz se apaga, né? Então você vê que os magos, quando busca com simplicidade, com humildade, busca o caminho certo, a luz ela vai iluminando o caminho, né, até a gente chegar a Deus, né, até a gente chegar a Jesus. Quando eu busco o caminho contrário, a luz para nós se apaga. Mas não que Jesus queira isso, né, de cada um de nós, mas é nós que buscamos às vezes os caminhos errados, né? A gente busca aquele caminho, às vezes esses Herodes que estão no mundo, né, vários Herodes que estão no mundo aí, estão tentando nos enganar, né, para a gente se afastar da luz, né? Como ele estava fazendo com os magos, né? Tentando dissimuladamente enganá-los, né? Então você vê que é interessante que Jesus já causa contradição, até entre nós mesmos, tipo assim, falo de mim, né? Às vezes Jesus em mim causa, às vezes tipo assim, uma contradição. Às vezes eu tenho que brigar comigo mesmo, né? Porque a gente vive no mundo, né? Mas só que a gente tenta não ser do mundo, né? Jesus sabe dos nossos pecados, dos nossos erros. Às vezes a gente vai, aí cai na nossa contradição. Eu estou fazendo isso, mas eu não posso fazer isso, né? Então é uma briga diária com nós mesmos, né? Para tentar seguir Jesus. Então às vezes as pessoas não percebem, né? Dissimuladamente que esses Herodes que existem no mundo acabam buscando as coisas que o mundo está oferecendo. E às vezes por nossos erros a gente vai se afastando da luz. Né? Mas como Jesus fala, né? A gente às vezes se afasta da luz, ali na frente tem um retorno, né? Então se eu retornar, a luz se acende de novo, né? Isso que eu pude entender um pouquinho. Muito bem. Quer falar, Cris? Estava dormindo, né? Mas... Você estava escutando aí. Eu estava escutando, dormindo, resumindo. Vou falar rapidinho. Então, eu pensei assim, né, ouvindo esse trecho, né, como é maravilhoso, né, essa luz, né, esse Deus conosco, né, ele vem para todos os povos. E eu pensei assim, né, que essa luz é para todas as nações, né, essa festa da Epifania, né, Deus se manifesta para todos.
E eu fiquei pensando assim no que moveu, né, esses reis magos, né, a seguir essa estrela. Eles são pagãos, né? E eu fiquei pensando assim, que deve ser seguir esse sonho, seguir essa estrela, seguir essa luz, né? Eu acho que deve ser fé, né? Deve ser pela fé que eles seguem essa luz. E o Luizinho falou da sensibilidade deles, né? Para perceber que tinha algo ali, né? Muito atraente, né? Eu pensei assim também que da mesma forma que eles seguem, né, essa luz, que eles são sensíveis, né? E essa sensibilidade também depois, quando eles depois de procurar Jesus, procurar o menino lá no palácio, encontra o rei, viram que não era bem assim. Depois eles ainda em sonhos são avisados, né? Para não seguir pelo mesmo caminho. Então eu fiquei pensando assim, né? Que eles eles estão muito abertos, né? Devem ser pessoas realmente bem especiais, esses reis. Até porque eles também enfrentam, né, um longo caminho para seguir uma estrela, para seguir um sonho. E pensei assim na nossa caminhada, né, de cristão, né? Às vezes é necessário, né, a gente seguir um sonho, a gente abrir nosso coração para encontrar esse Deus, né? Como eles imaginavam que ele estava no palácio e de repente vão encontrar numa estrebaria. Que a gente seja sensível, que a gente esteja assim, bem sensível para encontrar Deus onde Ele quer manifestar para a gente, né? Às vezes a gente acha que vai encontrá-lo, né, em determinado lugar, mas ele se manifesta, né, nos pequenos. Então a mensagem que falou para o meu coração assim: ficar bem sensível para perceber Deus onde Ele quer se manifestar para a gente, né? E ter essa ousadia também, né, que tiveram esses reis, de ir, né, para sair para terras distantes, às vezes enfrentar desafios que, se eles não tivessem essa ousadia, a gente quando assistiu o Quarto Sábio, né, mostrou muito pra gente isso, né, quando o Artaban ele vende tudo, porque ele tem que levar os presentes para esse rei, né, eles estão simplesmente acreditando numa profecia, mas eles são pagãos, né? Então, assim, o Luizinho falou, né, pra gente tomar cuidado, né, porque de repente ele se manifesta para aqueles que, de repente, né, nem são cristãos e nem estão aí na igreja. Então acho que o que fala pro meu coração é assim: estarmos muito sensíveis para ouvir, né, o que Deus quer dizer para nós, onde que nós vamos encontrá-lo, o que devemos fazer, né? Acho que é bem isso. E esse Deus é de todos. Então, nada de ter preconceitos, nada. Tá aberto, né? Coração bem aberto para enxergar, né, essa luz. Acho que é por aí. Ô, Júlia, e olha a importância dessa estrela, né? E quase que aquele dia não acende a estrela, lembra? Lá do presépio. Até eu levei na casa do Luizinho a estrela.
Aí o Luizinho falou, não, tá funcionando sim, tá funcionando. Aí ela acendeu. Abre seu microfone, ó, tá fechado, Júlia. Bem lembrado, hein, Ilza? A importância da estrela no presépio, né? E ficou bonita a estrela lá, destacou bem, né? Destacou, nossa, a gente vai atrás dela, né? Realmente atrás da luz dela. E o engraçado... Essa semana desmanchar o presépio. Vamos desmanchar semana que vem, se Deus quiser. Vai ter um trabalhinho aí pra nós. Deixar montado, passa rápido, viu? Deixa já pro outro ano, já, isso. Acho que eu vou deixar, viu, Luizinho? Ó, mas foi tão engraçado, Júlia, que lembra que não acendeu aquele dia, nós testamos lá, não acendeu, né? Aí o Luizinho, cheguei lá no Luizinho, acendeu. Aí eu liguei pro padre, eu levei pro Luizinho ver, porque não estava acendendo. Ele falou, mas a estrela não é para acender essa semana mesmo, é só a semana que vem. Mas ia acender ela errado. Mas ficou bonita a estrela. Ficou. E olha a importância dela. Ilza, mas você percebe percebe que você queria que a estrela acendesse antes? Então, não tinha E ela sentido, não né? acendeu. Não. Aí Não lembrava desse evangelho, né? Então, olha... Se tivesse lido o evangelho, já sabia que não acender. O ano que vem, nós já fica atenta, Júlia. Então, eu vou procurar falar bem pouco, porque na semana passada, Luizinho, você não veio, eu falei um montão de tempo aqui, viu? E aí eu fiquei até meio preocupado, falei muito. E quando fala muito, o risco de falar bobagem é maior, né? Eu vou falar bem pouco. A leitura orante para mim tem, como para vocês, essa função, né? De nos inserir no texto e a gente tirar aquilo que ele quer nos dizer, né? Aquilo que a palavra se manifesta para a gente. Esse texto, ele é assim, eu gosto de grifar algumas coisas, né, alguns pontos, que é para a gente facilitar a nossa absorção da mensagem. A Epifania, então, é uma manifestação, né? Uma manifestação do Senhor, né? A manifestação aí, no caso, através dos magos, né? Magos são, naquele tempo, eram os astrólogos sábios, né? E a palavra deles, os modos deles de agir, tinha muita influência sobre o povo. A opinião deles era muito importante, né? Esse é um ponto interessante. Outro ponto, Herodes, o rei, né? O monarca que dominava toda a Judéia, enfim, ele quer informações sobre esse Messias. Ele quer informações. Aí tem um problema também. Depois, na palavra do profeta, ele fala que sair dali de Judá deverá sair um chefe. Essa palavra é importante, hein? Um chefe, né? O chefe é aquele que exerce a função de conduzir, de chefiar, né? Então é uma preocupação de Herodes quanto a essa profecia, né? Um chefe, né? Esse chefe, de alguma forma, poderia ameaçar aí o poder. Bom, é interessante que os magos voltam, né, para Herodes, não retornam para Herodes, né, eles não voltam para Herodes, né, e foram por outros caminhos. Então esses são os pontos aí que a gente tem que refletir. Interessante que eu também concordo com todos vocês aqui, eu anoto aqui umas chaves de leitura e eu coloco assim para nós hoje, né, como percebemos, a palavra, o verbo Luizinho usou, eu também usei aqui, como percebemos as manifestações do Senhor, como nós percebemos essa epifania hoje, né, para nós hoje, onde o Senhor nos apresenta hoje, que condições, né, e quem são os Herodes de hoje, né? É interessante toda essa jogada como ela é atual, né? Quem está no poder, né, nesse tempo, existia aí uma exploração do povo. E existe toda uma preocupação sobre a ameaça
ao poder de Herodes. Esse Messias pode, de alguma forma, ameaçar o poder dele, né? Então ele se preocupa com isso, manda chamar os chefes lá que conheciam a palavra, perguntando de onde que surgiria esse Messias, né? E ele afirma, né, de vir da terra de Davi, onde Davi nasceu, né, que no caso seria Belém. Há controvérsias contra esse nascimento, mas não vem ao caso. Importante aqui é o texto que quer nos dizer. Então, aí já surge, olha que interessante, uma fake news. Naquela época. Então, faz parte, né? Fake news aí. Não, fala que eu quero, me fala onde que ele, vocês vão lá, me informam onde que ele está, que eu quero ir lá presentear. Quero dar presentes para ele, quero presentear o Messias, o recém-nascido, né? Mentira, né? A intenção dele era outra, né? Diante da ameaça, o que ele queria fazer? Que ele manda fazer depois? Manda matar todas as crianças com menos de 2 anos? Então já tinha fake news nessa época. Quando havia o poder era ameaçado, inventa-se mentiras, né, para que o povo acredite naquele que está no poder. Pode ter ameaça. O Messias veio para salvar o povo. Olha que interessante. E Herodes quer um jeito para que isso não aconteça, né? Ele está no domínio do poder, né? Então é essa preocupação, né? Para nós hoje, como nós percebemos as manifestações do Senhor? Como a gente tem essa percepção das epifanias que se nos apresentam? Como o Senhor se nos apresenta hoje? Olha, que tem muitas apresentações, muitas manifestações que não são verdadeiras, mas que de certa forma nos induzem, né? A gente tem que ter certos cuidados, né? E ter essa percepção, é importante que a gente consiga discernir as verdadeiras manifestações do Senhor. O Senhor sempre ele surge, né, onde a gente menos espera, desde o seu nascimento. Deus vai nascer de uma mulher num lugar simples, pobre, né? Não tinha nem lugar para nascer. Quando que se esperar que o Messias ia nascer nessas condições? Então a gente tem que tomar cuidado, porque existem aí uns engodos, né, umas iscas que nos atraem para outros caminhos, né? Então eu acho que é assim, ficar atentos na manifestação do Senhor, onde Ele se nos apresenta, e se realmente a gente quer seguir esse caminho através dessa manifestação, discernir, perceber onde estão essas manifestações. Um detalhe aí, né, dos magos, eles são astrólogos. Se vocês foram procurar, são sábios astrólogos, daí seguir a estrela, né? Até hoje os astrólogos, eles seguiam e se orientam pelos astros, né? Não tem a astrologia, o horóscopo, né, essas coisas. Então essa coisa já vem de muito tempo, e essa influência era muito importante nos tempos de Jesus. As pessoas acreditavam muito no que esses sábios, para eles eram sábios, né, diziam. Então esses sábios vieram ao encontro do Messias. Olha que importante. Então existe uma verdade aí, né, na astrologia, né, de modo de dizer, né, eles citam aí, porque o povo acreditava muito nesses, a opinião deles era muito importante. E essa opinião deles preocupa o rei, preocupa quem está no poder, que não quer largar o poder. Então é isso, a gente tem que estar atento a isso. O importante é isso. O Jesus nosso é o Jesus que veio para nos salvar, nos aponta um caminho que não é muito fácil, para não dizer que é bastante difícil, né, esse segmento. E a gente sempre procura os caminhos mais fáceis, mais bonitos, mais floridos, e não é bem assim, né? Jesus mesmo, o caminho dele foi árduo, caminhou por lugares difíceis, né? Espinhosos, pedregosos, né?
Então o seguimento de Jesus não é brincadeira, não é fácil não. Mas lá na frente, né, as promessas são bastante compensatórias. Então é assim, eu acho que é isso, né? Até falei demais, desculpa de novo, mas é isso que o Evangelho diz para mim hoje. Tá bom, ótimo. Quem não falou, gostaria de falar? Rosa, quer falar, Rosa? Não, só ouvi mesmo. A Maria Ilza, quer comentar alguma coisa? Ô Mário. Júlia? Mário, mas você nunca fala demais. Eu sempre adoro ouvir vocês. Não, mas a quem fala muito, a chance de errar é muito maior, né? Então, deixa eu aprender a falar menos. Vocês não erram nunca, não. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, é para ouvir mais e falar menos. Eu gosto de escutar também. E deu 2 mãos e cada mão tem 5 dedos, olha quanta coisa para a gente fazer. Então fala pouco, ouve mais e vai mais. Muito bem. Tem um outro ponto importante, viu, Mário, que temos que refletir também, muitíssimo importante, aquele povo daquela época, na igreja da época, era uma igreja fechada, né? Era uma igreja, vamos dizer assim, que se achavam, né, que era tudo para ele, né, e eles estavam certos, e os outros estavam errados. Olha só, tomar cuidado, hein? E a nossa igreja, se for ver, né, a própria igreja católica, quanto tempo que ela ficou fechada, né, entre os povos, né, da Europa, né, os brancos, com os costumes deles, né, desse povo aí, e não se abriam para outros povos, né? Então agora a igreja, né, ela se faz presente na África, aqui no Brasil, né, na China, em tantos outros lugares, com os costumes de cada um, né? Antes eram só os costumes do povo europeu, agora não, agora os costumes lá da África, os costumes aqui do Brasil, da China, do Japão, e seja lá onde for, né? Ela se adapta aos costumes de cada povo, né? E nessa adaptação acontece, né, essa epifania, olha que bonito, né? Então nós temos que tomar cuidado também na nossa ordem franciscana para não ficar fechado dentro dela, né? Temos que sair de dentro, ir ao encontro dos outros, né? Não achar que nós somos bons e o outro está errado, né? Pelo contrário, né? Tem que ter essa unidade, que Deus está presente em todo lugar, né? Não vamos cair nesses erros, que é fácil de cair, viu? Nesse achar que nós estamos certos e o outro está errado, né? A própria igreja viveu essa experiência, né? Se a gente for pegar historicamente falando, exato, no tempo da Inquisição, né, Idade Média, a igreja também não queria perder esse poder. A própria igreja né? Você vê que ninguém está livre dessas coisas, né? É um risco constante. É lógico que depois ela vai se reconciliando e vem se reconciliando cada vez mais, graças a Deus, né? Hoje nós temos aí um Papa, tantas outras influências importantes, né? O próprio São Francisco, que viveu nesse momento difícil da igreja. São Francisco viveu no momento mais difícil da igreja, né? Difícil para nós hoje, né? Aquele tempo era um império. E ele sofreu muito por causa disso. Então, a própria igreja, imagina, né? Até o Jesus foi tentado, não foi? Exatamente, exatamente. Foi tentado por fake news, né? O diabo não prometeu um monte de coisa para ele? Fake news. Qual era a intenção do diabo, né? Era acabar com ele, não era assim? Cuidado, hein? Tem que tomar muito cuidado com isso. Ficar atento, né? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Não? Wagner? Nadinha? Então tá bom. Então vamos encerrar? Então, podemos? Então vamos agradecer. Agradeçam de coração, como nós sempre fazemos. É importante, né? E se agradecer a Deus. Você viu quantas coisas que foram surgindo que talvez não tenha pensado, né? Antes, e no decorrer vai aparecendo ideias diferentes, né? Não são nossas, viu? São colocadas, né? Para que nós possa falar, né? Por isso que é importante esse falar, né? Mesmo que você fale pouco, mas talvez aquela ideia que foi colocada para você, que o Espírito Santo colocou, vai fazer diferença, né?
vai tocar os outros de forma diferente. Então é importante não guardar, é sempre colocar aí para o outro aquilo que você pensou por esse sentido, de que não somos nós, né? Mas sempre é o Espírito Santo que fala através de cada um de nós. Às vezes você fala assim, mas o que eu vou falar é pouca coisa, não é nada. Não é assim. É o Espírito Santo que coloca, então tem importância sim, tem que ser colocado, viu? Por isso que é importante a participação de todos. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, pela presença dele, do Espírito Santo no nosso meio, né? Tendo a certeza de que nós não fizemos nada e ele fez tudo isso acontecer, né? Então vamos agradecer a Deus dizendo, obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Então, se alguém que esteja precisando dessa bênção, vamos levar essa bênção para uma pessoa, para uma família, para alguém que já partiu desse mundo, não importa, né? Com a certeza que isso nós temos que ter sempre, né? Que Deus nos ouve, que Ele vai estar tocando esses corações nesse momento. Marcelina está aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.